Bom pessoal, aqui é o professor Fernando Grins e hoje nesse vídeo eu vou abordar o conceito de trabalho em física para vocês. No sentido corriqueiro, o trabalho tem um sentido, mas em física tem outro sentido. Tem outras condições para ser considerado um trabalho. Se nós tivermos uma pessoa sentada numa cadeira trabalhando em frente a um computador, podemos dizer que ela está realizando um trabalho no sentido corriqueiro, mas em física ela não realiza trabalho. Trabalho em física é a aplicação de uma força sobre um corpo que promove um deslocamento. Quando a gente puxa esse bloco com uma força, é de se esperar que a sua velocidade aumente. Se a velocidade aumentou, nós colocamos no bloco uma energia. E essa energia é o trabalho que a gente fez, que ficou armazenado no bloco em forma de uma outra forma de energia. O trabalho em física, né, é calculado multiplicando a força pelo deslocamento. A força é medida em newton, o deslocamento em metro e o trabalho vai ser dado em joules. Isso aqui é o sistema internacional. Então, essa formulazinha aqui, ela só vale quando a força for constante. Se a força for variável, não for constante, nós vamos fazer o cálculo através de gráfico que vamos ver mais tarde. Vamos fazer um exemplinho aqui para a gente poder aplicar essa fórmula, né? Vamos supor que a força aqui seja de 10 newtons, o deslocamento de 5 metros, e aí eu quero saber qual é o trabalho. Bom, o trabalho realizado, né, é a força que é 10 newtons vezes 5 metros. 10 vezes 5, trabalho vai ser 50 joules. Sistema internacional. Pessoal, eu estou usando essa letrinha, tem outros autores que usam um W para representar trabalho, mas eu vou usar essa letrinha e nós vamos padronizar que trabalho vai ser representado por essa letrinha. Tal. Nós estamos vendo essa formulazinha para trabalho onde o deslocamento e a força têm o mesmo sentido, mesma direção e sentido. Nem sempre, né, o deslocamento e a força vão estar apontando para o mesmo lado. Tem vezes em que tem um ângulo aqui, não é 0 graus como aqui. E aí nós temos que acrescentar nessa formulazinha força vezes deslocamento vezes o cosseno desse ângulo. Esse cosseno desse ângulo, né, ele vem porque para corrigir que a força, nem toda a força está sendo utilizada para realizar trabalho, só uma parcela aqui que eu vou chamar de Fx e vamos ver da onde vem essa parcela. Aqui eu tenho representado, né, a força, o deslocamento e aqui, pessoal, esta parcela Fx, que eu vou chamar de Fx, é a que realiza trabalho. Tem uma outra parcela aqui que eu vou chamar de Fy, que não realiza trabalho. Então, fazendo o nosso triângulozinho, vou colocar aqui o Fx, aqui eu vou colocar o Fy, e aqui eu vou colocar o F. Então, eu vou colocar aqui Fx, Fy e aqui F. Então, tem a relação do triângulo retângulo, que vocês têm que saber, né? E aí a gente já viu em vídeos passados, isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é o cateto adjacente, isso aqui é o cateto oposto. E no triângulo retângulo, a gente sabe que o cosseno do ângulo θ é igual a cateto adjacente, que é o Fx, sobre F. Este Fx passa para o outro lado, esse F passa para o outro lado, vai ficar aqui Fx é igual a F vezes cosseno de θ. Está aí a explicação de onde vem o cosseno. Então, esse cosseno que eu mostrei para vocês, esse cosseno aqui, veio do Fx. Então, para exemplificar, vamos fazer um exemplinho aqui, vamos dar alguns valores. Eu vou novamente botar que aqui é 10 newtons, aqui é 5 metros, e o ângulo θ eu vou colocar que é 60 graus.
para calcular o trabalho, né? Trabalho vai ser Fx F10 vezes deslocamento, que é 5, vezes o cosseno de 60 graus. Trabalho vai ser 10 vezes 5, 50. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, são valores que a gente é bom saber já, pessoal. 50 vezes 1 é 50, 1 vezes 2 é 2. Então, o trabalho é 25 joules. Esse é o trabalho realizado, né, com uma força que tem um ângulo de 60 graus em relação ao deslocamento. Então, quando tiver um ângulo diferente de 0 graus, a gente usa essa formulazinha aqui com o cosseno para corrigir justamente que nem todo F está sendo usado na direção do deslocamento, só uma parcela. E esse cosseno visa corrigir isso. Aqui nós temos outra situação, onde a força é perpendicular ao deslocamento, e vocês vejam bem que a força não tem nenhuma contribuição com o deslocamento. Toda a força está perpendicular. Se depender dessa força, não existe deslocamento. Então, nesse caso, não vai existir trabalho, porque não tem nada, nenhuma parcela da força que está apontando na direção do deslocamento. Então, aqui estaria, né, 90 graus, e aí para fazer um exemplinho aqui, ó, vamos colocar valores, a força vezes deslocamento vezes o cosseno de 90. Aqui nós temos que saber o cosseno de 90 é igual a 0, e aí já é um valor que a gente tem que estar familiarizado. Vamos chamar de 10 newtons, 5 metros, e aí se eu for colocar valores aqui, trabalho é igual a 10 vezes 5 vezes o cosseno de 90, que nesse caso é 0. Logo, trabalho é igual a 5 vezes 10, 50, vezes 0, 0 joules. Então tá aí, pessoal. Trabalho, né, realizado por uma força perpendicular ao deslocamento é 0. Outra situação que vai aparecer na nossa frente é uma força que tem sentido contrário. Isso aqui vai acontecer muitas vezes quando for força de atrito. Isso nós vamos ver em vídeos que virão ainda. Então aqui eu tenho 180 graus, é o ângulo entre a força e o deslocamento. Ora, pessoal, 180 graus, o cosseno de 180, é bom nós saber que é menos 1. E com isso o trabalho vai ser um trabalho resistente. Colocando valores aqui para a gente ver. 10 newtons, aqui 5 metros. Fazendo esse cálculo para ver a formulazinha aqui, que trabalho vai ser 10 vezes 5 vezes o cosseno de 180 é menos 1. Trabalho é igual a menos 50 joules. Quando o trabalho é negativo, ele é um trabalho resistente, ele é um trabalho que se opõe ao movimento. E quando o trabalho é positivo, é um trabalho motor. É um trabalho que está a favor do deslocamento. Então, trabalho negativo, a força aponta contrário ao deslocamento. E trabalho positivo, a força aponta no sentido a favor do deslocamento. Bom, outra situação que eu não poderia deixar de salientar é que a interpretação física da área, quando nós temos um gráfico de força com deslocamento, a área é o trabalho. Então a área tem uma interpretação física. Por quê? Porque vocês vejam bem, a área, pessoal, se eu tiver uma área assim é mais fácil de entender. Vamos supor que eu tenho uma força aqui constante e um deslocamento aqui. Nós sabemos que a área é básica, o deslocamento, vezes a altura, que é a força. Deslocamento vezes força é a área. E isso para nós é o trabalho. Então a área para nós aqui vai ser o trabalho realizado pela força. Então quando a força
não for constante, como está aqui, se a gente conseguir calcular a área, a gente está calculando o trabalho. Força dada em newton, deslocamento dado em metro. Podem se reportar para esse exemplinho, onde a força é constante, o deslocamento está aqui, e a área base vezes altura. Base vezes altura, força vezes deslocamento é a interpretação física, é trabalho, de força vezes deslocamento. Então vamos fazer um exemplinho onde nós vamos ter que calcular a área. E a área geralmente vai ser figurinhas conhecidas, tipo triângulo, retângulo, trapézio, figuras polígonos já tradicionais. Bom, então temos aqui um gráfico de força por deslocamento e eu quero calcular o trabalho realizado por essa força. Ora, pessoal, vocês estão vendo que a força aqui ela é constante, mas aqui ela é variável. E aí não podemos usar aquela formulazinha, né? Força vezes deslocamento. Mas se nós calcular essa área, eu vou dividir em duas áreas aqui. É uma figurinha aqui, um retângulo. Ó. Eu vou chamar isso aqui de área 1. E esse triângulo aqui eu vou chamar de área 2. Então, fazendo esse cálculo, né? O retângulo eu vou reproduzir aqui embaixo. A base é 8, a base igual a 8 e a altura é 10. E aí eu calculando essa área, calculei o trabalho. Então a área 1 é igual a base vezes a altura, a formulazinha tradicional. A base é 8 e a altura é 10. 8 vezes 10, 80 joules. Aí o cálculo da área. E a área tem essa interpretação física. Já a área desse aqui é um triângulo, deixa eu reproduzir ele aqui. É um triângulozinho onde a base de 6 para 8 dá 2 e a altura aqui de 10 para 20, a altura é 10. Então a área 2, área de triângulo é base vezes a altura sobre 2. A base é 2, a altura é 10 sobre 2. Corta, corta. Área 2 igual a 10 joules. Nós já temos a área 1 e a área 2, agora temos que somar. Trabalho vai ser a soma da área 1 mais a área 2. Então o trabalho realizado pela força, a área 1 é 80 joules, mais a área 2 que é 10 joules. 90 joules é o trabalho realizado por aquela força. Bom, aqui temos um novo gráfico, né? Calcule o trabalho total realizado pela força. Vejam bem, a força aqui, ó, ela é positiva aqui, ela é variável mais positiva, então é um trabalho motor. Aqui ela é positiva, um trabalho motor, aqui ela é positiva, um trabalho motor. Nesse trechinho aqui a força ela é negativa, é um trabalho resistente, então. Então eu vou dividir em área 1, área 2, área 3 e área 4. Então se eu somar esta área mais essa, menos essa, que é um trabalho resistente, eu vou ter o trabalho total realizado pela força. Então, área 1 é um triângulo, está se vendo, né? Que a área 1 é base vezes altura sobre 2. A base do triângulo é 10. 10, a altura é 20 sobre 2. 10 vezes 20, 200 por 2 dá 100 joules. Então o trabalho realizado aqui, né, 100 joules. Esse aqui já é um retângulo. E a área de retângulo, a área 2, não é dividido por 2, é base vezes altura apenas. A base de 10 para 25 aqui, ó, é 15. Esse pedacinho aqui é 15. 15 vezes a altura aqui, que é 20. 20, que é igual a 300 joules. Agora vamos para a área 3, que também é um triângulo. Área 3, triângulo é base vezes altura sobre 2. A base aqui de 25 para 30 é 5, vezes a altura aqui é 20 sobre 2.
Resposta 50 joules. Agora esta areazinha aqui, ó, ela é negativa. É um valor negativo. Esse trabalho, quer dizer, é um trabalho negativo porque a força, ó, ela é negativa. Então é uma força que se opõe ao movimento. Então se eu fizer a área 4, a base é triângulo também, base vezes a altura sobre 2. A base aqui de 30 para 35 dá 5. Pessoal, a altura aqui eu vou chamar de menos 20, para já caracterizar que é um trabalho resistente. Então, menos 20 sobre 2. Resposta, menos 50 joules. Bom, agora tem que achar o trabalho total, né? O trabalho total, vou botar aqui trabalho total, é a área 1 mais a área 2 mais a área 3 mais a área 4. Trabalho total, a área 1 é 100, a área 2 é 300, mais 50 menos 50. 50. Esse é um trabalho resistente, é um trabalho que se opõe ao deslocamento. Os outros são trabalhos motores, são positivos. Então, o trabalho resistente é o trabalho que o deslocamento está para um lado e a força está contrária. Esse é o trabalho resistente. Já o trabalho motor, o deslocamento está para um lado e a força também está para o mesmo lado. Então, este aqui é um trabalho resistente. E aí, fazendo, né, o trabalho total vai ser 400 joules. Então, aí está a resposta. Bom, então esse vídeo eu vou encerrando por aqui, pessoal. Espero que tenha ajudado. E no próximo vídeo vamos dar prosseguimento ao trabalho e energia. Então, até o próximo vídeo.